Seja bem-vindo a mais um panorama do Novo Testamento. Nós estamos abordando os evangelhos e dentro dos evangelhos a cronologia dos fatos. E na cronologia dos fatos, a parte deles que vai envolver o ministério na Galileia, e dentro do ministério da Galileia vamos trabalhar o tema as parábolas do reino. Então vamos lá. Antes da gente iniciar e falar um pouco das parábolas, é interessante que a gente tenha alguma coisa em mente. Por exemplo, quando nós estudamos a história do rei Davi e nós olhamos para o profeta Natã, a forma como ele chega até Davi e ele expõe o pecado de Davi, contando uma história. Olha, existia um homem que tinha muitos rebanhos, mas tinha um homem que só tinha um cordeirinho e dela se alimentava. E ele conta essa história na intenção de que Davi enxergue o erro, enxergue o pecado, enxergue a mazela. E Davi enxerga. E ele acusa esse homem de ser um homem pecador. De ser um homem que fez algo que é reprovável perante Deus e que merece a morte por causa disso. E aí, fruto disso, Natã vai chegar e falar: este homem és tu, ó rei, que fizeste isto, 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 isto. Então, nós podemos pegar essa história que Natã utilizou e podemos aplicar ela para o dia a dia, podemos extrair dela verdades que eram verdades na época de Davi, que são verdades nos dias atuais. Então, aquela situação que foi elencada para chegar e trazer à tona o pecado de Davi, pode ser elencada para trazer à tona o pecado de qualquer outra pessoa. Nessa área, por exemplo, no qual Davi foi acusado de ter cometido. Mas aquela passagem fala de Davi. É uma passagem que o texto reflete as ações que Davi realizou. Mas podemos aplicá-la no dia atual, para qualquer outro caso. De semelhante modo, quando nós olhamos para as parábolas bíblicas, nós podemos aplicar as parábolas nos dias atuais e utilizar verdades ali que existem dentro delas. Mas para quem era a parábola? É isso que nós temos que ter em mente. Assim como aquela história que Davi ouve de Natã era para Davi, as parábolas também eram para Israel. Não era para a igreja. Naquele momento, o Messias não estava preocupado em chegar e mandar com que se levasse a mensagem aos confins da terra. Ele ainda estava no ponto do ministério dele, onde que ele chegava e falava: olha, eu vim para ovelhas perdidas da casa de Israel. As mensagens nesse ponto ainda são exclusivamente para Israel. Podemos aplicar elas no contexto da igreja? Podemos. Mas elas são feitas diretamente para a igreja? Não. Assim como a mensagem que foi dada a Davi não era para a igreja, mas podemos tirar verdades espirituais dela, assim podemos tirar verdades espirituais das parábolas. Mas o contexto das parábolas, o cumprimento exato, não é com a igreja. Era com Israel. Partindo desse ponto, a gente começa então a analisar as parábolas do reino. Porque nesse ponto em diante o Messias vai deixar de falar claramente. Isso vai acontecer no capítulo 13 de Mateus. No capítulo 12, nós podemos analisar e verificar que o texto fala da cura do endemoniado, que era cego, que era mudo. E que assim que ele é curado, as pessoas chegam e falam: não é este o filho de Davi? E só existiam duas hipóteses. Ou os fariseus confirmavam: sim, este é o filho de Davi. E o povo ia perguntar: mas se ele é o filho de Davi, se ele é o Messias, se ele é a raiz de Judá, se ele é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, por que vocês não o obedecem? Ora, então essa não era uma resposta boa para se dar ao povo. Então, se não poderia se dizer que ele fazia sinais, prodígios e maravilhas por intermédio de Deus, então eles só ficaram com a segunda linha de ação. Ele expele demônios em nome de Beelzebu. E o Messias chega e fala da incoerência que é pensar desse modo. Porque se ele expulsa os demônios
pelo Espírito de Deus, é porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. A partir daí o Messias ele começa a expor a insensatez desse povo, porque o pensamento ele é ridículo, ele é falacioso, é um pensamento errôneo. A linha de raciocínio não é uma linha de raciocínio natural. Porque como é que pode subsistir um reino dividido contra si mesmo? Esse reino que se divide sobre si mesmo está arruinado. E ele diz isso abertamente aos fariseus. Olha, se eu realmente fosse um emissário de Satanás, eu não expulsaria os servos de Satanás, porque eu estaria prejudicando esse reino. Eu estaria diminuindo a eficácia dele, eu estaria diminuindo o poder dele sobre o mundo físico. É uma tolice quem pensa de tal forma. A única lógica, a única sensatez é vocês entenderem que eu estou expulsando os demônios pelo Espírito de Deus. E por isso é chegado o reino dos céus. Mas eles teimam, eles insistem. E dizem que na realidade ele expulsa os demônios a mando de Beelzebul. E o Messias vai para as últimas consequências. E aí ele vai chegar a dizer algo que fica marcado naquele povo. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, nem nesse século, nem na era por vir. Esse é o contexto que encerramos o capítulo 12 e vamos entrar no capítulo 13. E o texto diz bem claramente que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas àqueles não lhe é isso concedido. Então aqui fica registrado algo novo, podemos dizer assim, porque ele começa a falar por parábolas e Mateus registra isso, que no mesmo dia em que aquele fato acontece, ele começa a falar por parábolas. E até os apóstolos acham isso estranho, porque os apóstolos questionam: por que ele fala por parábolas? E aí o Messias diz claramente o motivo pelo qual ele está falando por parábolas. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, e de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então ele deixa bem claro para os apóstolos: eles não ouvirão mais as minhas mensagens de forma clara. E, para complementar, todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas, nada lhes dizia. Então, a partir daqui, o Messias começa a fazer recurso das parábolas. E ele começa a falar menos claramente ao povo em geral. E aí a gente entra, propriamente dito, nas parábolas do capítulo 13, as 7 parábolas que são em sequência
É uma narração praticamente contínua do Messias. Ele vai citar 4 parábolas e logo depois ele vai se recolher e estar junto com os seus discípulos. E quando ele está mais próximo dos seus discípulos, ele vai citar mais 3, em complemento àquelas 4. Tudo isso ocorre no mesmo dia. E quando nós olhamos essas parábolas de perto, levando em consideração que essas parábolas elas são para Israel, não são para a igreja. Podemos tirar verdades espirituais para a igreja, mas o contexto único, o contexto claro, o contexto evidente, o contexto inicial é para Israel. É o momento do ministério do Messias que ele está pregando a Israel. E existe um plano histórico e um plano espiritual disposto dentro dessas parábolas. Então, nas 4 primeiras, nós conseguimos enxergar a história de Israel, daquele ponto onde que o Messias começou a pregar até o fim dos dias. E depois, quando ele está reunido somente com os seus, ele vai citar mais 3 parábolas. E nessas 3 nós podemos entender e compreender o plano espiritual de Deus para os homens, o plano da salvação. Como ele resolveu salvar os homens. E ele vai contar essa história também. E a gente vai tentar trabalhar o texto de forma a deixar isso um pouquinho mais claro do que o texto nos permite, né? Com o conhecimento que nós temos só do português. Então, no plano histórico, nós temos 4 parábolas que são transmitidas a todo o povo. E a primeira delas é a parábola do semeador. E aí a gente inicia então na parábola. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Então aqui nós temos a parábola do semeador. E na parábola nós podemos enxergar alguns elementos que a constituem. Levando em consideração que essas parábolas estão tecendo a história do próprio Messias, aquilo que está acontecendo com ele naquele período, a parábola do semeador vai refletir o ministério terreno do Messias, até o momento da sua crucificação. Então nós temos nessa parábola esses elementos, onde que nós podemos verificar o semeador, que é o próprio Messias, a semente, que é a palavra que o Messias está proferindo em toda a terra de Israel, e os 4 solos, que de um modo geral vai simbolizar o coração dos homens naquele período. E aí a gente vai, propriamente dito, para verificar como é que esse plano histórico está se desenvolvendo dentro desta parábola. Então ele vai falar que uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Então, ela caiu na beira do caminho e as aves a comeram. Não chegou a entrar na terra, não chegou a germinar, não chegou a brotar, não chegou a criar raiz, não chegou a florescer. Ela não chegou a ser aquilo que era para ser. Então ela não teve como crescer. Ela foi arrebatada antes de qualquer oportunidade. Isso vai simbolizar o coração do povo insensível e extremamente corrupto. Isso vai simbolizar os próprios escribas, fariseus e saduceus na época do Messias. Porque esses não deixaram a palavra enraizar no seu coração. Eles não queriam identificar que em Jesus de Nazaré cumpria-se todas as profecias acerca do Messias. As profecias que eram preditas segundo a Escritura e as profecias que eles mesmos criaram, porque eles indicaram que o Messias deveria fazer sinais específicos para ser reconhecido como Messias.
Isso foi uma tradição oral que foi passada pelos líderes de Israel. E os líderes eram os fariseus, os saduceus, os escribas e os sacerdotes. Esse grupo de pessoas identificou que o Messias deveria fazer alguns sinais para poder ser reconhecido como aquele a quem o povo deveria esperar e aguardar. Jesus faz os sinais, como nós vimos na aula anterior, mas eles não querem reconhecer, eles estão insensíveis. Não, esse não é o Messias e nós não queremos acreditar que ele seja o Messias. E o Messias diz isso claramente para eles: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós, porque a minha palavra não encontra ressonância em vós. E a segunda parte, ou a outra parte, vai cair em solo rochoso. É um solo com pouca terra e a raiz não consegue se aprofundar muito. Na realidade, pela raiz não se aprofundar muito, a planta vai crescer logo. Mas, vindo logo o sol, a planta vai acabar sucumbindo, vai vir a morrer, assim como o texto vai narrar. E isso vai simbolizar as pessoas que qualquer tribulação ou qualquer dificuldade faziam logo elas largarem tudo e darem para trás. Quando nós olhamos o tempo do Messias, o Messias não tinha apenas 12 discípulos. Fica claro que ele tinha pelo menos 70 discípulos, já que ele vai mandar 70 e pregar o Evangelho, e eles vão voltar. Mas ele não tinha só 70 seguidores, ele tinha muito mais. Pelo menos por baixo nós podemos contar 5.000, porque em pelo menos uma passagem nós encontramos 5.000 homens sendo contados, para comer alguns pães e alguns peixinhos. Mas a partir de que o ministério do Messias vai se intensificando e o momento dele vai chegando, ele começa a ser mais claro. Ele começa a dizer coisas, por exemplo, que eu sou o pão da vida. Aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem vida em si mesmo, está morto. E as pessoas começam a falar: dura esse discurso. Quem pode suportá-lo? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Vai simbolizar justamente essa parte da semente que cai, ela germina, ela começa a esboçar que ela vai criar vida. Então encontrou ali terra suficiente para começar a germinar. Mas as tribulações, as dificuldades começam a fazer com que a pessoa titubeie e acabam abandonando o Messias ao longo do caminho. Outra parte vai cair entre os espinhos. E esse fica bem fácil de trabalhar porque ele diz que os espinhos crescem e sufocam a planta. E aí ele vai indicar que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas a sufocaram. E pelo menos em Israel a gente tem um caso clássico em que isso aconteceu. O jovem rico. Ele pergunta para o mestre: mestre, eu tenho feito de tudo. O que mais eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o Messias chega e fala: pratique isso, pratique aquilo outro. Ele fala: sim, mestre, tudo isso eu tenho feito desde pequeno. Aí ele fala: olha, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Então, vem e segue-me. E o texto vai deixar claro que o jovem muito se entristeceu, muito ficou contrariado, porque ele era dono de muitas posses, muitas riquezas. E ele simplesmente dá as costas e vai embora. Então, os espinhos cresceram e sufocaram, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas a sufocaram. E enfim, na mesma época em que Jesus saía pregando, ele encontrou um outro tipo de solo também.
Porque a semente caiu em terra boa, em terra produtiva. E esses são aqueles que ouvem a palavra e a compreendem. Entendem quem verdadeiramente é o Messias. Por exemplo, a gente pode citar alguns nomes: Marta, Salomé, João Marcos, Estevão, Maria Madalena, os apóstolos. E quando nós olhamos ainda para o início de Atos, nós podemos verificar que ali diz que eles tinham ainda umas 120 pessoas, antes que Pedro começasse a pregar e converter as massas. E assim a gente termina a primeira análise, o primeiro ponto histórico da primeira parábola que é tratada. E aí a gente segue para a parábola do joio, e a gente começa pelo texto. Outra parábola ele propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boas sementes no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. De semelhante modo, também vamos ter os elementos da parábola. E aqui a gente tem uma série maior de elementos, porque a gente tem o semeador, que é o próprio Filho do Homem, temos o campo, que é o mundo, temos a boa semente, que são os filhos do reino, o joio, os filhos do maligno, o inimigo, o diabo, a ceifa, que é a consumação dos séculos, e temos, por último, os ceifeiros, que são os anjos. E aí ele vai trabalhar. Então, nós já trabalhamos os textos indicando que a primeira parábola vai indicar o ministério terreno do Messias, e essa, por ser a segunda parábola, vai indicar a continuidade do ministério do Messias. Então, do momento em que ele vai renascer, ressurgir, ressuscitar, até os eventos seguintes, que são ali Pentecostes, é o que está sendo escrito em Atos, dali em diante. Pelo menos, mais ou menos, até 135. Porque se estamos falando de Israel, então a gente tem que falar do tempo em que Israel ainda estava naquela terra. Porque em 70 Israel se levanta e nós temos o primeiro levante de Roma contra Israel, e ali eles já matam uma grande quantidade de pessoas. E o último levante vai se dar mais ou menos em 135, e ali de vez os judeus são espalhados por toda a terra e eles deixam de estar presentes como nação em Israel. Alguns vão ficar, alguns vão permanecer, alguns poucos, mas o povo, na sua maioria, vai ser expulso de Israel, vai ser espalhado ao longo do Império Romano, com ordem para nunca mais retornar a Israel. E aquela terra vai se chamar Filistéia, ou Palestina. Então o nome Palestina é dada àquela terra de Israel simplesmente para demonstrar o que a revolta contra o Império Romano causa, para servir de exemplo a todos os demais povos que estão sendo subjugados pelo Império Romano. E por isso que nós temos a Palestina nos dias atuais, por causa desse evento, porque ela nunca existiu um Estado palestino, nunca existiu um povo palestino. Foi um povo criado pelo Império Romano. E as pessoas que estavam ao redor começaram a ocupar aquela região. Mas vamos continuar aqui no texto e deixar isso para um evento futuro. Bem, ele está falando da boa semente. A boa semente ela estava sendo plantada e ela continuou a ser plantada. Isso é uma continuação da parábola anterior. Então, a parábola anterior vai dizer que a semente estava sendo semeada em vários tipos de solo, e um solo, por exemplo, era um solo produtivo, onde que a planta cresceu e começou a produzir a 100, a 60, a 30 por 1.
Aqui é a continuação dele. Mas aqui ele está dizendo que essa semente ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai frutificar, e ela vai frutificar junto com o joio. E aí a gente tem os filhos do reino e temos os filhos do maligno. Então, quando nós olhamos para os filhos do reino, por exemplo, nós temos a própria igreja cristã que está frutificando, os apóstolos que estão crescendo. Um exemplo clássico aqui que nós temos é Estevão. E entre os filhos do maligno, naquela época, para representar, nós temos os próprios fariseus e escribas. E tudo isso vai prosseguir até o final dos tempos, quando os anjos irão realizar a ceifa. E aí, quem é para estar com Cristo vai comparecer diante do tribunal, e quem é para ir para o julgamento vai aparecer diante do trono branco. Mas uma coisa fica interessante quando nós verificamos a questão dos eventos que estão acontecendo dentro da parábola do joio. Porque ele fala que quando a erva cresce, quando ela cresceu, ela vai produzir fruto. Ela vai aparecer também o joio que o inimigo havia semeado. Então, a erva cresce. Então ela é plantada, ela vai germinar, ela vai crescer. E ela vai produzir fruto. Então nós estamos falando que houve uma mensagem inicialmente pregada, essa mensagem foi assimilada, as pessoas entenderam e essas pessoas agora estão frutificando, elas estão divulgando, elas estão espalhando a boa semente. Quem está fazendo isso são os apóstolos. Assim que eles são batizados com o Espírito Santo, o fruto do Espírito, assim que eles são tomados pelo Espírito Santo, eles começam a pregar audaciosamente. Eles começam a falar acerca do Messias, as pessoas começam a se converter, 4.000 numa pregação, 3.000 numa outra pregação, e dia após dia a igreja cristã ia crescendo, ia sendo acrescida de membros. O livro de Atos vai contar essa história. Mas o que fica claro é que o texto deixa bem claro que quando a erva cresce e produz fruto, aparece também o joio. Está falando dos eventos após a palavra ter sido pregada pelo Messias. Ela foi pregada, foi aceita, a planta cresceu, germinou e começou a dar frutos. Está falando daqueles que estão pregando o Evangelho pós o Messias. Então isso vai retratar exatamente os eventos seguintes à crucificação. Praticamente os 40 dias que os apóstolos ficaram ouvindo as coisas concernentes ao reino de Deus, e dali em diante, quando eles ficaram em Jerusalém reunidos, esperando a manifestação do Espírito, a promessa do Espírito. E dali em diante, eles recebem o Espírito sobre eles e eles começam a pregar o Evangelho. E assim a gente termina essa parábola, a parábola do joio, e a gente vai continuar na sequência cronológica das parábolas, e a gente vai ter a parábola do grão de mostarda. Então, a gente já viu a primeira parábola falando do ministério terreno, a segunda parábola é o período em que Israel está pregando a palavra até o momento que Israel deixa de existir por uma pequena fração de tempo. Como nós estamos falando da história de Israel, a próxima parábola ela tem que voltar quando Israel retorna a existir. Israel vai ficar num limbo, espalhado entre as nações, até 1948, quando finalmente Israel vai novamente ser ajuntado num local só e vai ser decretado que ali novamente aquele território é uma nação. Então dali em diante nós temos a história dessa parábola novamente sendo contada. E vamos a ela então. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. A primeira coisa que nós temos que entender é o que é a planta de mostarda típica da região de Israel. A planta de mostarda típica da região de Israel é esse matinho aí, o qual, se uma ave do céu
tentar pousar, vai envergar o galho, podendo, inclusive, quebrar. Então, será que o Messias está falando realmente de mostarda? Provavelmente não. Ele já coloca essa analogia de mostarda e fala da árvore justamente para que nós venhamos a entender que ele não está falando de mostarda. Ele está falando de alguma coisa que o povo está entendendo, ou pelo menos que o povo deveria entender. Porque Mateus, por exemplo, ele vai fazer de tudo para que seu evangelho seja escrito no hebraico. E é o evangelho que é escrito no hebraico. Então, fatalmente, nós vamos encontrar passagens dentro desse texto que vão trazer à memória coisas que estão escritas no Antigo Testamento. Bem, então vamos tirar aqui uma pequena porção do texto para poder analisar. Ele vai dizer que esse grão de mostarda ele é menor de todas as sementes e é crescida. E quando é crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Bem, a primeira coisa que a gente tem que verificar é que ele cita que essa semente é a menor de todas, mas que ela vai crescer. Isso vai trazer à tona para o judeu Deuteronômio 7,7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque ereis o menor de todos os povos. O que ele está falando? Ele está falando de um novo renascimento do povo de Israel. Vocês estão espalhados, vocês estão perdidos ao longo do mundo, ao longo do globo, mas eu novamente os ajuntarei do local para onde o qual vocês nunca deveriam ter saído. Eu plantarei vocês novamente, e vocês serão pequenos, como uma semente, como um dia foram lá atrás. Vocês eram o menor dos povos, eram o povo menos numeroso, e mesmo assim eu vos escolhi. Novamente eu vos escolho, e vocês serão o menor de novo entre as nações, mas crescida será maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vem aninhar-se nos seus ramos. Até aqui, ele chega e fala, Israel um dia foi pequeno e Israel se tornou grande, mas Israel me abandonou. Israel será espalhado entre as nações. Israel vai aprender o que é adorar os falsos deuses, porque o Deus de Israel vai deixar vocês aprenderem como é que é isso. E eles ficam espalhados esse tempo todo e sofrendo todo tipo de perseguição. Um exemplo disso é o que Hitler fez com o povo de Israel. Mas, novamente, ele fala, a promessa ela não foi extirpada de vez. Eu vou novamente plantar vocês em Israel. Vocês novamente crescerão, serão a menor de todas as sementes, mas crescerão. Só que ele faz uma colocação dizendo que essa hortaliça ela vai virar uma árvore, se faz uma árvore. Ele está trazendo à tona aquilo que está acontecendo em Daniel. Então, em Daniel 4:11, não em Deuteronômio, crescia a semente e se tornava forte, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus e era vista até os confins da terra. Em Daniel a gente tem a figura de Nabucodonosor, que vai ter um sonho, ele vai ver uma grande árvore, onde que ela crescia até os céus, e todos usufruíam dessa árvore e buscavam essa árvore. Exatamente como o Messias acaba juntando essas duas passagens. Bem, a primeira coisa é que Israel novamente será plantada na terra de Israel. Ela vai crescer, ela vai germinar. E quando nós olhamos para Israel, desde que ele foi plantado novamente naquela terra, a maior quantidade de decisões da ONU, mais de 50% do tempo da ONU é gasto com questões envolvendo Israel. Quando nós olhamos para a questão da tecnologia, a tecnologia de ponta militar vem de Israel. A tecnologia antimísseis é de Israel, o Iron Dome, por exemplo. A tecnologia de cultura agrícola é de Israel. As melhores rosas e a maior quantidade de rosas é retirada do deserto de Israel. Eles têm as maiores técnicas. Se você olhar quem são os maiores ganhadores do Prêmio Nobel, verifica lá se eles não são judeus.
Pode olhar, vai lá conferir. Então, ela é a pequena semente que novamente germina, que novamente cresce e vai ficar maior do que as hortaliças, até um ponto que se faz árvore. E aqui a gente já entra na analogia da mensagem do profeta Daniel, que fala do governo anticristão, que fala de Nabucodonosor, que é o governo anticristão, e ele está falando que esse governo anticristão vai se fazer de novo, e que Israel, de alguma forma, vai se alinhar a esse governo anticristão. Por isso que ele se faz árvore, ele faz aliança, ele faz pacto, ele se une. Então, quando é que Israel vai se tornar uma árvore, a ponto de todas as aves do céu virem aninhar-se nos seus ramos? Quando ele fizer o pacto com o anticristo. Quando aquela nação que era pequenina, que está germinando, vir a crescer, 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 e fizeram um pacto com o anticristo. Nós queremos ser como as nações. A partir daí, nós teremos essa passagem da parábola concluída. Então, a gente tem esse período que a gente já narrou, em que a árvore ela não existe até o momento que a semente é lançada no solo, e aí ela vai ser a menor entre todas as nações, mas será grande. E isso vai ocorrer no reino anticristão, no reino babilônico, e esse reino será sim um abrigo para todo mundo. Não por causa de Nabucodonosor, mas porque a coisa é bem anterior a Nabucodonosor. A coisa vai ser remetida lá em Gênesis, lá no primeiro homem que se levantou contra Deus, Nimrod. Lá em Babel, é a mesma região geográfica. Aonde a rebelião humana inicia, ali é o local do conflito final também. Quando nós olhamos as parábolas de Daniel, vão indicar que exatamente aquele ponto é o ponto final aonde que o anticristo vai ser confrontado. Quando nós olhamos também para Zacarias, Zacarias vai dizer a mesma coisa. Vai dizer que na terra de Sinar será dado o conflito final. E aqui, novamente, nós verificamos as profecias, novamente, indicando o cumprimento final das coisas. E assim a gente termina a análise dessa, e a gente vai para a próxima, que é a parábola do fermento. Essa parábola é um pouco mais difícil de trabalhar, porque nós temos um versículo só. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então o que nós temos nessa parábola para poder nos auxiliar à interpretação? A primeira coisa é que nós temos que analisar todo o contexto. A primeira delas é o que diz as primeiras 2 parábolas, ministério terreno, até a crucificação, aí ressurreição, até Israel sumir do mapa, depois Israel volta para o mapa e vai fazer analogia até que Israel faça aliança com o anticristo. E vai falar também do período em que essa aliança está sendo feita e Israel tem paz com o anticristo, que são os 3 primeiros anos e meio. Logo, essa segunda passagem vai fazer uma analogia com o restante do tempo que falta, até a vinda do Messias. E aí o que a gente vai ter? Uma descrição do Israel no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o que está escrito, que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado, nós temos que lembrar que Israel, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ela é a esposa de Deus, de Javé, de Jeová. E quando nós olhamos para o novo, para o Antigo Testamento, toda vez que ela se corrompe, ela é tida como uma prostituta, como uma meretriz. Então, quando nós olhamos para o tempo final das coisas e nós verificamos que Israel vai fazer uma aliança com o anticristo, porque ele quer ser como as nações, ele quer ser uma parte de todas as nações, então ele vai fazer aliança com aquilo que está fermentando.
ele quer se misturar com o mundo, ele quer se misturar com o fermento, ele quer se misturar com o anticristo. Mas uma porção de Israel vai sair e fugir para o deserto. Essa porção vai encontrar com o Messias no deserto. O demais vai ser justamente a prostituta. Porque quando nós olhamos os textos bíblicos, nós temos que olhar ele na totalidade, na integralidade dos textos. Então, no Antigo Testamento nós temos Deus se casando com Israel. Existe uma analogia entre Deus desposando Israel. E existe também no Antigo Testamento uma analogia toda vez que Israel dá as costas para Deus, Deus chama Israel de prostituta, de meretriz. Isso fica muito claro em Oséias, por exemplo. Mas existem outros que vão citar em breves momentos, mas vão citar também. Mas em Oséias nós verificamos o caso mais claro, mais típico do que está sendo dito. E é interessante que quando nós olhamos para Apocalipse 17, que vai falar da prostituta, da meretriz, os textos eles têm que se completar. Quem é a prostituta? Quem é a meretriz? De quem é que Apocalipse está falando? É da igreja? Mas a igreja é a noiva de Cristo. Noiva não houve casamento. Se não houve casamento, não pode ser prostituta. Ela não se prostituiu com outros. Agora, no Antigo Testamento, nós temos um casamento efetuado. Nós temos alguém que realmente pode quebrar a aliança, pode quebrar o pacto. Mesmo que eu considerasse a Igreja Católica, por exemplo, ela não casou. A igreja é a noiva. Quando se fala de prostituta no Antigo Testamento, fala-se daquela que antes era esposa e que se prostituiu com outros homens. Deixou a sua casa e foi à casa de outros, à casa de terceiro. É o que encontramos no Antigo Testamento. E quando nós olhamos para Apocalipse, nós vamos verificar que parte de Israel vai fazer aliança com o Messias e vai permanecer na cidade. E quem permanecer na cidade será morto. Todo Israel que permanecer na cidade será morto pela mão do anticristo. Todos aqueles que aceitarem a marca da besta e fizerem aliança com ele, será morto. Alguns entenderão o que está acontecendo. Como o Messias falou em Mateus 24, quando viste o abominável da desolação sentado no local do que o profeta Daniel disse, quem lê entenda. E aí começa a dizer cerca de coisas que vão acontecer naquele período. E uma delas ele diga, fuja. E estes que fugirem para o deserto terão um encontro com o Messias, conforme podemos verificar no panorama do Antigo Testamento. E assim nós concluímos as 4 parábolas que vão fazer a analogia com relação ao plano histórico. Daqui em diante a gente vai iniciar as parábolas que vão fazer a analogia com o plano espiritual, a salvação, aquilo que Deus ofereceu aos homens. Mas isso vai ficar para outra aula.